Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Adentramos no quarto artigo, Passus sob Pôncio Pilatus, crucifixus, mortos et sepultus. Pois muito bem, vimos a importância da sua paixão, dele ter passado por toda essa tortura, flagelação, a crucificação, que nos reverencia, nos marca como um sinal daquilo que ele passou, justamente na plenitude dos tempos, sob Pôncio Pilatos. E sua morte tem um significado importantíssimo para nós cristãos. Foi graças à sua morte que ele pagou o nosso pecado, né? Pagou o nosso resgate, que éramos reféns de Satanás. Foi justamente pelo fato de ter derramado o seu sangue. Sabemos, já estudamos, que Jesus tem duas naturezas. Tinha a natureza humana e a natureza divina. Obviamente, quem morreu foi o corpo, a natureza humana. No entanto, a natureza divina também sofreu as paixões, né? Sua alma foi maculada com essa tortura e com essa paixão. E tudo isso ele fez por nós, para nos resgatar do jugo de Satanás, que éramos reféns dele. E o seu sangue derramado, seu sangue preciosíssimo, cumpre a função de nos remir do pecado, nos reconciliar com Deus. E justamente, pois Adão, que pecou e ofendeu infinitamente nosso Pai, por meio de um homem, nosso Senhor Jesus Cristo, nos reconciliamos com um sacrifício que infinito, ou seja, algo grandioso de infinito valor, conseguiu pagar uma ofensa infinita que foi feita pelo primeiro homem, Adão. Então, por meio de um homem, nós fomos, a nossa dívida com Deus foi sanada e podemos voltar ao paraíso, a Jerusalém Celeste, por meio do caminhar e peregrinar junto com Cristo, obviamente. No entanto, podemos elencar 5 pontos para a importância da morte de Cristo. O seu sangue derramado, ele lava a nossa alma do pecado, nos desvincula do pecado original. Nossa alma, ela é manchada cada vez que nós pecamos. E justamente com o seu sangue preciosíssimo, através dos sacramentos, que é a canalização do sangue precioso de Cristo derramado no ato da sua morte, na crucificação, lava e cicatriza essa mancha. Ofendemos a Deus diretamente com o pecado, pois Deus admira a beleza espiritual, enquanto o corpo admira a beleza carnal. Então a morte de Cristo, com esse desapego à matéria, no sentido de desapegar-se das coisas carnais, nos faz caminhar com Ele e nos redimir com Ele, admirando a beleza espiritual. Incorremos na fraqueza. O homem, quando peca, ele ofende a Deus, obviamente, mas ele fica fraco e tende novamente ao pecado. Não tem forças o suficiente individualmente para vencer o pecado. O homem não pode vencer o pecado por si mesmo, sem a ajuda da graça. A graça, que é o sangue precioso de Cristo derramado no ato da sua morte e crucificação. A punição infinita. Bom, todo pecado tem que ser punido. Como bem falamos, né? Um pecado infinito que ofendeu a Deus infinitamente só podia ser sanado com uma punição de valor infinito, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, só Ele mesmo, só Deus poderia se auto, vamos dizer assim, Deus como Trindade se auto perdoar pelos nossos pecados. Então Ele mandou o seu Filho para morrer, e Ele morrendo
se doou como valor para pagar o nosso resgate, mas pegou sua vida de volta na ressurreição, como vamos ver no artigo posterior, e o exílio do reino. Quando nós pecamos, assim como Adão foi expulso do paraíso, nós também perdemos o nosso direito de entrar no reino de Deus. Portanto, para isso que existe o sacramento da confissão. Se a gente peca, nós temos que confessar para ter direito de entrar novamente no reino de Deus. E isso são as vantagens, o porquê que era necessário que Cristo morresse para pagar nossos pecados. E o seu sangue derramado é que sustenta toda a comunhão dos santos que forma a igreja, que nós vamos ver adiante. Mas vamos entender a morte de Cristo como uma espécie de semente que foi plantada na terra, e debaixo da terra os vermes, a própria intempérie da terra, bactérias e tudo mais, vai agredindo a semente, né? E essa semente um dia morre, se desmonta e brota uma muda que se torna uma grande árvore. Assim devemos entender o processo da paixão de Cristo. Cristo morreu o seu corpo, né? Padeceu, foi sepultado, para depois ele ressuscitar glorioso como uma linda árvore. É assim a nossa vida de cristão. Nessa vida aqui nós estamos, vamos dizer, assim como a semente, embaixo da terra, sendo agredido pelas tentações do pecado, pelas ofensas do mundo e artimanhas de Satanás, para quando morrermos nessa vida, vamos nascer na verdadeira vida, a Jerusalém Celeste, a eternidade, como uma grande árvore, se assim podemos entender nessa analogia. Então, que possamos peregrinar neste mundo, junto com Cristo, seguindo a sua palavra. E eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pacem Domino est omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém.